Demitida diante de todos, endividada, ela acreditava ter perdido tudo. Sem saída, pensava que o amanhã seria ainda mais cruel. Até que o milionário apareceu, estendeu a mão e fez a proposta. Seja minha e fique. Palavras que mudaram sua vida para sempre. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar. Na vida! Sofia Oliveira acreditava que o mundo corporativo recompensaria esforço, ética e competência. Durante anos, dedicou-se intensamente ao setor de marketing da Nova Era Tecnologia, uma das empresas mais influentes de São Paulo. Filha de imigrantes, nordestinos que chegaram à metrópole em busca de oportunidades, Sofia carregava em si a persistência herdada dos pais e a esperança de um futuro brilhante, construído com as próprias mãos. No entanto, em vez de reconhecimento, Sofia colecionava silêncios, apropriações de suas ideias e humilhações diárias. Seus projetos brilhantes eram reescritos por outras pessoas e seu nome nunca aparecia nos créditos. O Avenida Paulista Office, sede da Nova Era, era um gigante de vidro e concreto que se erguia imponente no coração financeiro da cidade, tão frio e impessoal quanto o tratamento que recebia. Sofia, você poderia apresentar aquela proposta de campanha digital que discutimos na semana passada? Pediu Renato, seu supervisor imediato, durante uma reunião de departamento. Claro, respondeu ela, abrindo seu laptop enquanto todos os olhos da sala se voltavam para ela. Sofia havia passado noites em claro, refinando o projeto, analisando dados de mercado e criando uma abordagem inovadora que poderia revolucionar a presença online da empresa. Enquanto apresentava com paixão e domínio técnico, percebeu os olhares desinteressados e os sorrisos condescendentes. Ao terminar, apenas um silêncio constrangedor. Interessante, Sofia, disse Renato, com um tom que negava suas próprias palavras. Mas achamos que precisamos de algo mais corporativo. Marcela já desenvolveu uma proposta alternativa que está mais alinhada com nossa visão. Sofia observou Marcela, recém-chegada ao departamento e sobrinha de um dos diretores, levantar-se com um sorriso triunfante. Para seu espanto, a proposta alternativa era praticamente idêntica à sua, com pequenas modificações cosméticas. Ninguém pareceu notar, ou fingiu não notar. Mas o ponto final veio 3 meses depois, numa reunião pública. Sob a alegação de reestruturação, Sofia foi afastada diante de toda a equipe, sem qualquer consideração por seus 5 anos de dedicação. Observou Renato evitar seu olhar enquanto comunicava sua dispensa, como se anunciasse a previsão do tempo para o dia seguinte. A frieza era parte do protocolo naquele ambiente. Seus pertences já foram organizados pelo RH, informou ele, entregando-lhe um envelope. Agradecemos sua contribuição até aqui. Afogada em dívidas do financiamento estudantil, que lhe permitiu concluir o mestrado em marketing digital, cuidando da mãe que lutava contra um problema de saúde que consumia boa parte de seu salário, e sem perspectiva de recolocação imediata, Sofia passou a encarar o fracasso como inevitável. Naquela mesma noite, sentada no pequeno apartamento, no bairro da Liberdade, onde mal conseguia pagar o aluguel, ela redigiu sua carta de renúncia. O apartamento, apesar de pequeno, tinha um charme especial. Era seu refúgio, decorado com elementos que mesclavam suas origens nordestinas com a influência oriental do bairro. As paredes amarelo claro contrastavam com os detalhes em azul, cores que sempre lhe trouxeram conforto. A carta que escrevia não era apenas a desistência formal de um emprego do qual já havia sido desligada, era a rendição silenciosa de alguém que, apesar de tudo, tentou. Cada palavra digitada no documento refletia não apenas sua frustração profissional, mas uma análise impiedosa da cultura corporativa tóxica que havia experimentado. Era um documento sincero demais para ser entregue, pensou ela, mas precisava colocar aquelas palavras para fora, como uma forma de catarse. A Nova Era Tecnologia
tem potencial para ser muito mais do que é hoje. Mas enquanto valorizar conexões acima de competência e aparências acima de resultados, continuará sendo apenas mais uma empresa que desperdiça talentos em nome de uma hierarquia obsoleta. Sofia tomou um gole do café já frio enquanto relia o documento. Do lado de fora, a chuva típica de São Paulo caía incessante, criando um pano de fundo sonoro para seus pensamentos. Através da janela embaçada, as luzes da cidade criavam um mosaico borrado que parecia refletir sua própria visão turva do futuro. Ao lado do laptop, o celular vibrou. Era um lembrete do aplicativo de vagas. Mais 15 currículos enviados hoje. Continue tentando. Sofia sorriu com amargura. Já havia enviado mais de 100 currículos nas últimas semanas, recebendo apenas 3 respostas, todas negativas. Seu currículo impecável, com formação internacional e projetos premiados, parecia não ser suficiente num mercado saturado e numa cidade que consumia sonhos com a mesma voracidade com que devorava o tempo das pessoas. Salvou o documento e fechou o laptop. Amanhã seria outro dia. Talvez entregasse a carta pessoalmente, numa última tentativa de preservar sua dignidade. Não que fizesse diferença prática, mas algo dentro dela exigia esse último gesto de resistência. O que Sofia não imaginava é que em outro ponto da mesma cidade agitada, André Kowalski, CEO da Nova Era Tecnologia, filho de imigrantes poloneses e russo-brasileiros, analisava relatórios de desempenho com uma expressão de insatisfação. Jovem para o cargo que ocupava com apenas 35 anos, André havia assumido a empresa após a saída conturbada de seu pai, transformando uma companhia regional em uma potência nacional de tecnologia. Conhecido por suas decisões ousadas e seu distanciamento das operações diárias, André raramente aparecia nos andares operacionais do edifício. Para a maioria dos funcionários, ele era quase uma figura mítica, o gênio recluso cujas decisões definiam o destino de todos, mas que poucos realmente conheciam. Naquela noite, enquanto Sofia contemplava seu futuro incerto, André estudava uma reestruturação muito mais profunda do que a que havia sido anunciada. Algo estava errado na cultura da empresa que construíra, e ele começava a perceber que as engrenagens estavam se movendo na direção oposta à que planejara. Precisamos de uma mudança real, não apenas cosmética, murmurou para si mesmo, sem saber que essa mudança chegaria de uma forma que nem ele poderia prever, através de uma carta de renúncia que ainda não havia sido entregue e de uma mulher que a empresa acabara de dispensar. Determinada a entregar sua carta pessoalmente, Sofia despertou na manhã seguinte, com uma sensação de finalidade. Vestiu seu melhor conjunto, um terninho azul marinho que guardava para ocasiões especiais, e prendeu os cabelos cacheados num coque elegante. Olhou-se no espelho enquanto ajustava o colar de cristais que havia ganhado de sua mãe quando concluiu o mestrado. Era um ritual de armadura, preparando-se para uma batalha que já estava perdida, mas que precisava ser concluída com dignidade. A chuva da noite anterior havia dado lugar a um céu limpo, típico das manhãs de inverno. Paulistano. Sofia caminhou pela Liberdade em direção ao metrô, observando os preparativos para mais um festival japonês no bairro. Em qualquer outro dia, teria se encantado com as lanternas vermelhas sendo penduradas nas ruas estreitas, mas hoje seus pensamentos estavam fixos em sua missão. 40 minutos depois, Sofia se encontrava diante do imponente edifício da Nova. Era tecnologia. 30 andares de vidro e aço que se erguiam como um monumento ao poder corporativo. Respirou fundo antes de passar pelas portas giratórias, sentindo o ar-condicionado gelado contra seu rosto. Um contraste com o calor humano que sempre lhe faltou naquele lugar. Sofia, pensei que você já tinha... Começou Janaína, a recepcionista, visivelmente constrangida. Só vim entregar algo pessoalmente, respondeu Sofia com um sorriso educado. É importante. Você sabe que não pode subir sem autorização, né? Ainda mais agora que... Eu sei, interrompeu Sofia. Só preciso que isto chegue às mãos do Sr. Kowalski.
É tudo. Janaína hesitou, olhando para o envelope em suas mãos. Posso encaminhar para a assessoria dele. Não, insistiu Sofia. Precisa ser entregue diretamente a ele. A firmeza na voz de Sofia surpreendeu até ela mesma. Depois de anos se diminuindo em reuniões e aceitando que suas ideias fossem apropriadas por outros, aquele pequeno ato de assertividade parecia quase revolucionário. Enquanto discutiam, um homem da segurança observava a cena com interesse. Paulo trabalhava na Nova Era há mais de uma década e conhecia Sofia desde seu primeiro dia. Havia testemunhado silenciosamente sua dedicação e o tratamento injusto que recebia. Deixa comigo, disse Paulo, aproximando-se. Vou garantir que isso chegue ao Sr. Kowalski. Sofia olhou com desconfiança, mas algo na expressão de Paulo, talvez a solidariedade de quem também conhecia a invisibilidade dentro daquelas paredes espelhadas, a convenceu. Obrigada, disse ela, entregando o envelope. De verdade. Sofia saiu do prédio, sentindo um peso sendo levantado de seus ombros. Não tinha ilusões de que aquela carta mudaria algo na empresa ou em sua situação, mas havia honrado seu próprio senso de dignidade. Agora era hora de seguir em frente, mesmo sem saber exatamente para onde. No 30º andar, André Kowalski terminava uma videoconferência com investidores internacionais quando Paulo bateu em sua porta. Era incomum que funcionários da segurança chegassem ao andar executivo, o que imediatamente despertou sua curiosidade. Senhor, desculpe a interrupção, disse Paulo visivelmente nervoso, mas achei que o senhor deveria ver isso pessoalmente. André pegou o envelope, notando o nome Sofia Oliveira, escrito à mão no canto superior. Não reconheceu imediatamente. Quem é Sofia Oliveira? Perguntou franzindo o senho. Uma das melhores profissionais que já passou pelo marketing, respondeu Paulo, com uma convicção que surpreendeu a si mesmo. Foi dispensada ontem. Algo na firmeza daquela afirmação fez André pausar. Dispensou Paulo com um agradecimento e abriu o envelope assim que ficou sozinho. À medida que lia, sua expressão mudava de curiosidade para espanto e então para uma seriedade reflexiva. A carta não era apenas uma renúncia formal. Era um diagnóstico impiedoso da cultura organizacional da nova era. Sofia havia descrito, com precisão cirúrgica, os mecanismos de favorecimento, a apropriação de ideias, o desrespeito ao mérito e as consequências desse ambiente para a inovação e para as pessoas. Não havia raiva nas palavras, apenas uma clareza analítica que era impossível de ignorar. André passou a mão pelos cabelos escuros, num gesto habitual quando estava concentrado. Aquelas palavras reverberavam com descobertas que ele próprio vinha fazendo nas últimas semanas, analisando relatórios e tendências de desempenho. A nova era estava se tornando exatamente o tipo de empresa contra a qual ele havia se rebelado quando assumiu o controle. Preciso falar com ela, decidiu, pressionando o intercomunicador. Luciana, encontre Sofia Oliveira para mim. Urgente. 2. Horas depois, Sofia estava no pequeno café na Praça da República, enviando mais currículos e planejando uma visita à mãe no final do dia, quando seu celular tocou. Um número desconhecido. Sofia Oliveira? Perguntou uma voz feminina do outro lado. Sim, sou eu. Aqui é Luciana, da assessoria do Sr. Kowalski. Ele gostaria de encontrá-la hoje, se possível. Sofia quase derrubou o café. André Kowalski queria vê-la? Por quê? Sua mente imediatamente imaginava processos por difamação, alguma retaliação pelo conteúdo da carta, mas já havia perdido o emprego. O que mais poderiam tirar dela? Posso estar aí em 1 hora, respondeu, tentando manter a voz firme. O retorno à nova era foi surreal. Desta vez foi recebida como uma convidada VIP. Luciana, uma mulher elegante de cerca de 50 anos, a esperava no lobby para conduzi-la pessoalmente ao andar executivo, um território que Sofia jamais havia pisado antes. O 30º andar era um mundo à parte, nada dos cubículos apertados e das luzes fluorescentes dos andares operacionais. Ali, madeira nobre, arte contemporânea brasileira e uma vista panorâmica da cidade
criavam um ambiente de sofisticação discreta. Ele está esperando, disse Luciana, abrindo a porta para uma sala de reuniões menor, mais íntima do que Sofia esperava. André Kowalski estava de pé junto à janela, observando o horizonte de São Paulo. Ao ouvir a porta, virou-se para encará-la. Era mais jovem do que aparentava nas raras fotos publicadas, com olhos intensos que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Sofia Oliveira, disse ele, aproximando-se para cumprimentá-la. Obrigado por vir tão rapidamente. Não é como se eu tivesse uma agenda lotada de compromissos, respondeu ela com uma franqueza que surpreendeu a ambos. André sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão séria. Direto ao ponto. Gosto disso, disse ele indicando uma cadeira. Você escreveu uma das análises mais precisas que já li sobre a nova era. Sofia sentou-se tensa, esperando o mas que certamente viria. E concordo com cada palavra, completou ele, para o espanto dela. O que deveria ser uma conversa formal se transformou em um encontro inesperadamente revelador. André começou fazendo perguntas sobre as experiências dela, ouvindo atentamente enquanto Sofia descrevia projetos que foram arquivados sem justificativa, reuniões onde suas falas eram ignoradas e ideias que ressurgiam meses depois sob a autoria de outros. Por que você aguentou tanto tempo? Perguntou ele finalmente. Sofia hesitou. Era uma pergunta que ela mesma se fazia frequentemente. Minha mãe, respondeu sinceramente. Ela tem uma condição cardíaca que exige tratamentos caros. O plano de saúde da empresa é excelente. André assentiu, compreendendo a prisão invisível que mantinha tantos funcionários em situações tóxicas. E agora? Agora, Sofia suspirou. Agora vou encontrar outro caminho. Foi quando André fez algo inesperado. Levantou-se, buscou uma pasta em sua mesa e a colocou diante dela. Eu estava planejando isso há meses, explicou. Uma reestruturação completa da empresa. Não apenas trocar pessoas ou departamentos, mas reimaginar o propósito e a cultura da nova era. Sofia folheou os documentos, analisando gráficos e projeções. Isso é ambicioso, comentou, genuinamente impressionada. É necessário, corrigiu André, mas faltava algo crucial. Alguém com visão, coragem e integridade para liderar essa transição. Ele fez uma pausa significativa. Alguém como você. Sofia ergueu os olhos dos documentos, certa de que havia entendido mal. O quê? Quero que você lidere a nova divisão de inovação e impacto social da nova era, disse André com uma convicção tranquila. Autonomia total, orçamento próprio e um salário que deve resolver seus problemas financeiros imediatos. Sofia sentiu a sala girar levemente. Era surreal demais. Por que eu? Acabei de ser demitida, nem me conhece. Conheço seu trabalho melhor do que imagina, respondeu ele. E sua carta? Poucas pessoas teriam a coragem de escrever aquilo, e menos ainda com tanta precisão. É exatamente esse tipo de honestidade que preciso para transformar a nova era. Sofia olhou pela janela, observando a cidade que tantas vezes a havia feito se sentir pequena e insignificante. Em menos de 24 horas havia passado de ex-funcionária demitida a possível estrategista-chefe de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Preciso pensar, disse finalmente. André sorriu novamente, como se já esperasse essa resposta. Justo, tome o tempo que precisar. Ele estendeu um cartão com seu número pessoal, mas não demore muito. Temos um mundo para mudar. Ao sair do edifício, Sofia sentiu-se dividida entre a excitação e a desconfiança. Oportunidades como essa não aconteciam na vida real, pelo menos não na sua vida. Mas algo na sinceridade de André a havia tocado. Talvez, apenas talvez, fosse possível reconstruir não apenas sua carreira, mas transformar a própria empresa que a havia rejeitado. O que Sofia não sabia era que sua indicação já havia causado ondas de choque nos bastidores da nova era, e que certos olhos observavam sua saída do prédio com um interesse que nada tinha de benevolente.
Sofia precisou apenas de uma noite para tomar sua decisão. Após uma conversa sincera com sua mãe, Dona Teresa, que a encorajou com a sabedoria característica das mulheres nordestinas, quando a porta se abre, minha filha, você não fica olhando, você entra. Ela enviou uma mensagem a André, aceitando a proposta. Sua volta à nova era tecnologia, 3 dias depois, foi triunfal e desconfortável ao mesmo tempo. Luciana a esperava no saguão com um crachá executivo e um tablet contendo todos os documentos necessários para sua nova posição. Diretora de Inovação e Impacto Social. André pediu para te mostrar seu novo escritório, explicou Luciana enquanto subiam pelo elevador privativo. Ele teve que viajar para Brasília esta manhã, mas retorna amanhã para a reunião de apresentação. O escritório era no 29º andar, um espaço amplo com vista para o Parque Ibirapuera à distância. Nada como o cubículo apertado, que ocupava anteriormente. Uma mesa de madeira de demolição contrastava com a tecnologia de ponta dos monitores e equipamentos. Nas paredes, uma mistura de arte contemporânea e infográficos sobre inovação social. É impressionante, comentou Sofia, tentando processar a mudança radical em sua situação. André redesenhou este espaço pessoalmente, respondeu Luciana com um meio sorriso. Parece que ele tem grandes expectativas. Enquanto se familiarizava com o novo ambiente, Sofia observou funcionários passando pelo corredor, lançando olhares curiosos ou abertamente hostis em sua direção. Notícias corriam rápido na nova era. Todos já sabiam que a funcionária demitida havia retornado em posição de poder, e as especulações sobre como isso acontecera variavam do profissional ao romântico, passando pelo absurdo. Já no final da tarde, Sofia recebeu sua primeira visita oficial. Renato Mendes, seu antigo supervisor, agora tecnicamente sob sua coordenação na nova estrutura organizacional. Sofia, cumprimentou ele com um sorriso forçado. Que reviravolta surpreendente. Pois, Renato. A vida às vezes nos surpreende, respondeu ela, mantendo um tom neutro apesar da satisfação interna ao ver o desconforto evidente dele. Espero que possamos manter nossa excelente relação de trabalho, disse ele, esforçando-se para soar sincero. Estou à disposição para ajudar na transição. Sofia assentiu, reconhecendo a hipocrisia, mas também a necessidade de diplomacia. Obrigada. Vamos precisar de todos comprometidos com a nova visão da empresa. Após a saída de Renato, Sofia permitiu-se um momento de satisfação. A sensação de vingança era doce, mas ela sabia que precisaria de mais do que isso para ter sucesso. Não estava ali para acertar contas, mas para transformar a empresa e provar seu valor no processo. No dia seguinte, André retornou como prometido. A reunião de apresentação foi realizada no auditório principal, com todos os gestores e líderes de equipe presentes. Sofia observou o burburinho cessando quando André entrou na sala, seguido por uma mulher elegante que ela não conhecia. Bom dia a todos, começou André com uma energia contagiante. Hoje marca oficialmente o início de uma nova era para a nova era. Ele sorriu com seu próprio trocadilho. Como muitos de vocês já devem saber, Sofia Oliveira será nossa nova diretora de Inovação e Impacto Social. Ele fez um gesto para que Sofia se juntasse a ele no palco. Vestida em um conjunto vermelho que havia comprado especialmente para a ocasião, ela subiu os degraus com confiança calculada, consciente dos olhares que a seguiam. Sofia trará uma perspectiva fresca e necessária para a nossa operação, continuou André. Sua divisão terá autonomia para reimaginar não apenas nossos produtos, mas a forma como interagimos com a sociedade, nossos colaboradores e o meio ambiente. Enquanto André detalhava a reestruturação, Sofia notou a mulher desconhecida, observando-a com intensidade incômoda. Alta, com cabelos escuros perfeitamente alinhados e um tailleur impecável, ela emanava uma aura de autoridade e desaprovação. Ao final da apresentação, André a apresentou. E esta é Amanda Viana, nossa diretora de operações e minha conselheira há muitos anos. Amanda estendeu a mão com um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem-vinda de volta, Sofia.
André tem falado muito sobre você. O aperto de mão foi firme, quase desafiador. Sofia sentiu imediatamente que havia encontrado sua primeira adversária real. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Sofia montou sua equipe cuidadosamente, escolhendo talentos subutilizados de diversos departamentos. Pessoas brilhantes que, como ela, haviam sido sistematicamente ignoradas na antiga estrutura. Entre eles estava Lucas Prado, um jovem programador com ideias revolucionárias sobre acessibilidade digital, e Camila Ferreira, uma analista de dados apaixonada por questões ambientais. "O que eu mais admiro no seu trabalho", comentou Lucas, durante uma de suas primeiras reuniões de equipe, "é que você realmente nos escuta. Isso é raro por aqui." Sofia sorriu, reconhecendo o valor daquele comentário simples. Construir uma cultura diferente começava por pequenos gestos. Dar crédito, valorizar ideias, criar um ambiente onde todos se sentissem seguros para inovar e até mesmo falhar. Seu primeiro grande projeto foi uma plataforma que conectava startups sociais a recursos e mentoria da nova era. O programa Horizonte, como foi batizado, não apenas melhorava a imagem da empresa, mas criava um ecossistema de inovação que poderia gerar novas tecnologias e oportunidades de negócio. Enquanto o projeto ganhava forma, Sofia percebia crescentes obstáculos surgindo misteriosamente. Reuniões eram remarcadas sem aviso, documentos importantes desapareciam do sistema e decisões já aprovadas eram questionadas em instâncias superiores. Estranho como o orçamento aprovado para o Horizonte foi reduzido em 30%, comentou Camila, mostrando a Sofia uma notificação recebida naquela manhã. "Pensei que tivéssemos aprovação total." "E tínhamos", respondeu Sofia, franzindo o senho. Uma investigação discreta revelou que a redução havia sido aprovada por Amanda Viana, sob o pretexto de realocação estratégica de recursos. Confrontar diretamente uma executiva sênior seria arriscado, especialmente sendo tão nova na posição. Mas Sofia decidiu que não podia deixar passar. Ela encontrou Amanda na academia corporativa, no subsolo do prédio, um espaço exclusivo para executivos que Sofia ainda estava se acostumando a frequentar. "Amanda", chamou Sofia, aproximando-se enquanto a diretora terminava sua sessão de esteira. "Precisamos conversar sobre o orçamento do programa Horizonte." Amanda pegou uma toalha, secando o rosto com calma estudada antes de responder. "Ah, sim, tive que fazer alguns ajustes. Tempos difíceis, você entende." "Curioso", respondeu Sofia, mantendo o tom cordial apesar da irritação crescente. "Não vi nenhuma redução nos outros departamentos. Na verdade, a última reunião do conselho mostrou que estamos com capital disponível para investimentos." Amanda sorriu, um sorriso frio que não demonstrava surpresa por Sofia ter acesso a essas informações. "Você é observadora, bom, mas ainda tem muito a aprender sobre como as coisas funcionam no nível executivo." "Estou aprendendo rapidamente", retrucou Sofia. "Por exemplo, aprendi que todas as alterações orçamentárias precisam passar pelo diretor da área afetada. No caso, eu." O sorriso de Amanda vacilou momentaneamente. "André confia no meu julgamento para otimizar recursos." "Tenho certeza que sim. Por isso marquei uma reunião com vocês dois para discutir como podemos melhorar nosso processo de comunicação." Sofia sorriu docemente. "Amanhã às 10 horas. Espero você lá." Ao se afastar, Sofia sentiu o olhar de Amanda queimando em suas costas. Havia acabado de fazer sua primeira inimiga poderosa dentro da empresa, mas não tinha escolha. Se recuasse, agora sua autoridade estaria comprometida antes mesmo de se estabelecer. A reunião do dia seguinte foi tensa, mas produtiva. André, percebendo o conflito latente, apoiou Sofia diplomaticamente, restabelecendo o orçamento original do projeto e criando novos protocolos para mudanças interdepartamentais. "Impressionante como você enfrentou Amanda", comentou André. Depois, quando caminhavam juntos para o estacionamento. "Poucos teriam essa coragem na primeira semana." "Não é coragem", respondeu Sofia, "é sobrevivência.
Se eu permitir ser sabotada no primeiro projeto, não haverá segundo. André a estudou com um novo interesse. Você é ainda mais determinada do que imaginei. Aquele foi o primeiro de muitos embates velados com Amanda. Logo ficou claro que a diretora de operações havia sido rebaixada na hierarquia informal da empresa com a chegada de Sofia. Antes conselheira principal de André, agora ela via seu acesso e influência diminuírem à medida que o CEO passava mais tempo com a nova diretora. A situação piorou quando o programa Horizonte foi lançado com grande repercussão na mídia, atraindo atenção positiva para a nova era e, consequentemente, para Sofia. O perfil dela foi destaque na revista Negócios em Inovação, com o título A Renovadora da Nova Era, como Sofia Oliveira está transformando a cultura corporativa brasileira. Na mesma semana do lançamento da revista, Sofia recebeu um e-mail misterioso de um remetente desconhecido convidando-a para um café fora do ambiente corporativo. A mensagem era vaga, mas intrigante. Tenho informações sobre resistências internas ao seu trabalho. Podemos ajudar um ao outro. Contra seu melhor julgamento, Sofia aceitou o encontro. No dia seguinte, em uma cafeteria discreta no bairro dos Jardins, ela conheceu Diego Vasconcelos, ex-executivo da Nova Era e atual diretor da Nexus Tech, principal concorrente no mercado. Sofia Oliveira, disse ele com um sorriso calculado. Finalmente nos conhecemos. Venho acompanhando seu trabalho com muito interesse. Sr. Vasconcelos, respondeu ela cautelosamente. Confesso que estou curiosa sobre o motivo deste encontro. Diego se inclinou para a frente, baixando a voz. Vou direto ao ponto. Sei que Amanda Viana está sabotando sistematicamente seus projetos. Tenho provas. E também sei que, por mais que André Kowalski pareça apoiá-la agora, ele tem um histórico de descartar pessoas quando não são mais úteis. Sofia manteve a expressão neutra, apesar do desconforto. E por que o diretor da Nexus se importaria com minha situação na nova era? O sorriso de Diego se alargou. Porque quero oferecer a você uma alternativa. Um cargo na Nexus, com salário 40% maior, equipe própria, e a chance de implementar suas ideias sem sabotagem interna. A proposta era tentadora, especialmente considerando os obstáculos que Sofia enfrentava diariamente. Mas havia algo mais nas entrelinhas. O que você ganha com isso? Perguntou diretamente. Diego deu de ombros, um gesto estudadamente casual. Talento, conhecimento interno de um concorrente, e a oportunidade de devolver a André um pouco do que ele me fez quando tomou a empresa de meu pai. Havia, portanto, uma vendetta pessoal envolvida, e Sofia estava sendo convidada a ser parte dela. Vou pensar no assunto, respondeu diplomaticamente. Diego entregou a ela um cartão elegante com seu contato pessoal. Não demore muito, oportunidades como esta têm prazo de validade. Ao deixar o café, Sofia sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Não era apenas sobre aceitar ou recusar uma proposta de emprego. Era sobre lealdade, ética e o tipo de profissional que desejava ser. O que ela não percebia era que Amanda Viana observava sua saída da cafeteria do outro lado da rua, tirando discretamente uma foto com seu celular. A imagem de Sofia encontrando-se com o principal executivo da concorrência seria uma arma poderosa nas mãos certas, e Amanda sabia exatamente como usá-la. A proposta de Diego Vasconcelos permanecia como um eco persistente na mente de Sofia. Nas semanas seguintes, enquanto navegava pelos corredores da nova era com crescente confiança, ela se perguntava repetidamente se estava no caminho certo. A foto do cartão de visitas de Diego, guardada em uma pasta discreta em seu celular, era uma tentação constante em momentos de frustração. Sua relação com André, entretanto, evoluía de forma inesperada. O que começou como reuniões, formais semanais, se transformou em conversas mais longas e pessoais, muitas vezes estendendo-se além do horário comercial. Sem perceber, ambos criaram um ritual. Às sextas-feiras após o expediente, discutiam os avanços da semana na cobertura do prédio, um espaço verde pouco frequentado que oferecia uma vista privilegiada do pôr do sol paulistano. O programa.
Horizonte já tem 15 startups inscritas, comentou Sofia numa dessas ocasiões, observando o horizonte alaranjado da cidade. 3 delas com potencial real de parceria estratégica. André sorriu, genuinamente, impressionado. Em apenas 2 meses, você superou todas as expectativas. O elogio direto a pegou desprevenida. Sofia ainda não estava acostumada a ter seu trabalho reconhecido abertamente. Obrigada, respondeu, permitindo-se um momento de orgulho. Mas ainda enfrentamos resistência interna. Muita gente não entende por que estamos desperdiçando recursos com projetos sociais. André suspirou, apoiando-se na grade que circundava o terraço. Transformação cultural é a parte mais difícil. Mudar sistemas é fácil. Mudar mentalidades. Sofia o observou com crescente curiosidade. Nos últimos meses, tinha vislumbrado fragmentos do homem por trás da figura pública, momentos de vulnerabilidade, lampejos de um humor inesperadamente afiado e uma inteligência que ia muito além dos negócios. Por que você me escolheu para este cargo? Perguntou abruptamente. Era uma dúvida que a perseguia desde o primeiro dia. Deve ter executivos mais experientes por aí. André ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse quanto de si mesmo deveria revelar. Eu cresci vendo meu pai construir esta empresa, começou ele, com uma abertura que Sofia não esperava. Henrique Kowalski era um visionário, mas também extremamente tradicional. Acreditava em hierarquias rígidas, em pagar o preço para subir na carreira. Sofia assentiu, familiarizada com esse tipo de mentalidade corporativa. Quando assumi, após sua aposentadoria, prometi fazer diferente. Criar uma empresa onde talento e ideias valessem mais que títulos ou conexões. André fez uma pausa, observando as primeiras luzes da cidade se acenderem. Mas em algum momento, perdi o controle. Disso, fiquei muito focado em expansão em números e a cultura interna desviou. E então apareceu minha carta de renúncia, completou Sofia. Exato. Foi como um espelho mostrando o que havíamos nos tornado. Ele virou-se para encará-la diretamente. Você não foi escolhida apenas por suas competências, Sofia. Foi escolhida porque teve coragem de dizer a verdade quando todos preferiam o silêncio. Houve um momento de entendimento mútuo entre eles, uma conexão que transcendia o profissional. Sofia percebeu que estavam perigosamente próximos, tanto física quanto emocionalmente. Algo no olhar de André sugeria que ele também estava consciente dessa proximidade. Está ficando tarde, disse ela, quebrando o momento. Preciso visitar minha mãe antes que o horário de visitas termine. André assentiu, recuperando sua postura profissional. Claro, como ela está? Estável. O novo tratamento parece estar funcionando melhor. Sofia sorriu, grata pelo interesse. Genuíno. Os médicos estão otimistas. Fico feliz em ouvir isso. Enquanto desciam de volta ao escritório, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Havia algo não dito pairando no ar, uma possibilidade que ambos podiam sentir, mas ainda não estavam prontos para explorar. Na semana seguinte, Sofia decidiu reorganizar sua equipe para o próximo grande projeto. Um sistema de inteligência artificial ética voltado para a otimização de recursos naturais em empresas. Durante o processo, notou uma resistência incomum de Daniel Peixoto, um dos analistas seniores que havia herdado da antiga estrutura. Daniel, precisamos das projeções de impacto até amanhã, lembrou Sofia durante uma reunião de equipe. Estou sobrecarregado com outros projetos, Sofia, respondeu ele, com um tom que beirava a insubordinação. Talvez se você não tivesse prometido prazos impossíveis ao conselho. O comentário causou um silêncio constrangedor na sala. Sofia manteve a calma, mas foi firme. Podemos conversar em particular depois da reunião, disse, recusando-se a alimentar o conflito público. Mais tarde, em seu escritório, a conversa com Daniel revelou o problema real. Ele era próximo de Dizentos e Amanda Viana e claramente havia sido instruído a dificultar o trabalho de Sofia. Vou ser direto, Daniel, disse Sofia, após ouvir suas justificativas vagas. Ou você se alinha com os objetivos desta equipe, ou encontraremos um lugar mais adequado para você na empresa.
A firmeza da abordagem pareceu surpreendê-lo. Você não pode simplesmente me transferir. Estou aqui há 7 anos. Na verdade, posso. E vou se necessário. Sofia manteve o tom profissional, mas deixou clara sua autoridade. A escolha é sua. Daniel saiu contrariado, mas a mensagem foi recebida. Nos dias seguintes, Sofia percebeu uma mudança sutil no comportamento de vários membros da equipe. Mais engajamento, menos resistência passiva. Estabelecer limites claros havia sido necessário. O incidente, porém, reforçou sua consciência sobre a rede de influência de Amanda dentro da empresa. A diretora de operações havia se tornado uma sombra constante, sempre presente nas entrelinhas das dificuldades que Sofia enfrentava. A situação chegou a um ponto crítico quando Sofia descobriu que informações confidenciais sobre o projeto de IA haviam sido acessadas sem autorização. A investigação interna apontou para o terminal de Daniel, mas Sofia suspeitava que ele era apenas um peão em um jogo maior. Precisamos conversar sobre segurança de informação, disse Sofia a André durante sua reunião semanal. Acredito que estamos enfrentando vazamentos internos. A expressão de André endureceu. Tem certeza? Absoluta. E tenho minhas suspeitas sobre a origem. André suspirou, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. Amanda. Não. Era uma pergunta, mais uma constatação. Não tenho provas concretas, admitiu Sofia, mas os padrões são consistentes. Amanda e eu temos uma história complicada, revelou André após um momento de hesitação. Ela foi fundamental nos primeiros anos da minha gestão. Praticamente me ensinou a ser CEO quando assumi após a saída do meu pai. Sofia assentiu, começando a entender a dinâmica, e agora ela se sente ameaçada por mudanças na estrutura de poder. É mais pessoal que isso. André parecia desconfortável. Nós tivemos um relacionamento, breve, mas intenso. Quando terminei, ela aceitou profissionalmente, mas nunca realmente superou. A revelação atingiu Sofia como um soco sutil. Claro que havia uma história romântica envolvida. Isso explicava muito da hostilidade de Amanda. Não era apenas profissional, era passional. Entendo, disse Sofia, mantendo o tom neutro apesar da inexplicável pontada de ciúme que sentiu. Isso complica as coisas. Não deveria, foi há anos e somos todos adultos profissionais. André parecia irritado consigo mesmo por ter compartilhado aquela informação. Vou conversar com ela, diretamente. Talvez não seja a abordagem mais prudente, sugeriu Sofia. Confrontá-la só vai confirmar que estamos suspeitando dela, sem termos provas concretas. André considerou o argumento. O que você sugere, então? Mudança sistêmica, não pontual. Vamos revisar todos os protocolos de segurança e implementar novos níveis de acesso. Assim, resolvemos o problema real sem criar um conflito direto. André a observou com um novo tipo de admiração. Abordagem inteligente. É por isso que você está onde está. Nas semanas seguintes, a relação entre Sofia e André continuou a se aprofundar, sempre na delicada fronteira entre o profissional e o pessoal. Jantares de trabalho se estendiam em conversas sobre literatura, filosofia e sonhos pessoais. André revelou seu interesse por fotografia analógica. Sofia compartilhou sua paixão secreta por dança contemporânea. Durante um evento beneficente organizado pela Nova Era, Sofia notou uma mudança sutil no comportamento de André. Mais relaxado, mais próximo fisicamente, com toques casuais, em seu braço ou costas enquanto conversavam. A química entre eles era inegável e aparentemente não passava despercebida. Vocês formam um belo casal, comentou uma das convidadas. Uma empresária influente no setor de tecnologia limpa. Não somos um casal, corrigiu Sofia rapidamente, sentindo o rosto aquecer. Somos colegas, eu dirijo a divisão de inovação social. A mulher sorriu claramente não convencida. Claro, meu erro. Mais tarde naquela noite, enquanto esperavam seus carros no serviço de manobrista, André finalmente abordou o elefante na sala. As pessoas estão comentando sobre nós, disse. Ele observando a reação dela. Sofia suspirou. Notei. É inevitável, suponho. Isso te incomoda?
A pergunta era simples, mas carregada de implicações. Sofia escolheu suas palavras cuidadosamente. Me preocupa profissionalmente. Trabalhei duro para ser reconhecida por meu mérito. Não quero que pensem que minha posição tem outras motivações. André assentiu, compreendendo. Isso faz sentido. E pessoalmente? Sofia hesitou. A verdade era que ela sentia algo por André. Algo que crescia a cada conversa, a cada momento compartilhado. Mas também sabia dos riscos. Pessoalmente, é complicado, respondeu finalmente. Somos colegas, você é meu chefe, tecnicamente. Tecnicamente, repetiu ele com um meio sorriso. Mas a vida raramente segue técnicas perfeitas, não é? Antes que Sofia pudesse responder, o manobrista chegou com seu carro. O momento de vulnerabilidade passou, deixando apenas possibilidades não exploradas no ar. Na manhã seguinte, Sofia encontrou um pequeno envelope em sua mesa. Dentro, um cartão, minimalista com apenas uma frase manuscrita. Jantar, sem técnicas, apenas conversa. AK. Ela sorriu para si mesma, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. A pergunta era, estava preparada para as consequências? Enquanto ponderava, seu telefone tocou. Era o hospital onde sua mãe fazia tratamento. Dona Teresa havia sofrido uma crise durante a noite e estava na UTI. O mundo pessoal e profissional de Sofia acabava de colidir de forma dramática e todas as outras questões subitamente pareciam secundárias. Em seu caminho, apressado para fora do escritório, Sofia não viu Amanda observando-a da sala de reuniões adjacente, nem notou quando a diretora de operações entrou em seu escritório assim que ela saiu. Também não poderia imaginar que, naquele exato momento, Diego Vasconcelos recebia um e-mail anônimo com informações privilegiadas sobre o novo projeto de IA da nova era, informações que apenas pessoas com acesso de alto nível poderiam ter. O tabuleiro estava armado, e Sofia era simultaneamente peça e jogadora em um jogo cujas regras ela ainda não compreendia completamente. O Hospital São Camilo, na zona sul de São Paulo, era um contraste impressionante com o ambiente asséptico e controlado da nova era. Corredores movimentados, vozes tensas, o cheiro característico de antisséptico, tudo isso atingiu Sofia como uma onda quando ela atravessou as portas automáticas do pronto-socorro. Minha mãe deu entrada ontem à noite. Teresa Oliveira, explicou Sofia à recepcionista, tentando controlar a ansiedade em sua voz. Após identificação e procedimentos de praxe, foi conduzida à UTI. Lá, encontrou Dona Teresa conectada a monitores e aparelhos, mas consciente. Seu rosto, embora pálido, iluminou-se ao ver a filha. Menina, não precisava vir correndo, disse a senhora, com o sotaque nordestino que se intensificava quando estava cansada. Já estou melhor. Sofia segurou a mão da mãe, sentindo as veias proeminentes sob a pele fina. A senhora me deu um susto. O que aconteceu? Arritmia cardíaca, explicou o Dr. Maurício, que havia acabado de entrar no quarto. Precisamos ajustar a medicação e fazer alguns exames adicionais. Ela ficará em observação por alguns dias. 3 horas depois, já mais tranquila quanto ao estado da mãe, Sofia checou seu celular. Dezenas de mensagens e chamadas perdidas, a maioria da equipe, algumas de André. A mais recente era dele. Soube do ocorrido com sua mãe. Não se preocupe com nada aqui. Foque na família. Estamos com você. A mensagem simples e direta trouxe um conforto inesperado. Era raro encontrar essa compreensão no ambiente corporativo, onde emergências pessoais frequentemente eram vistas como inconvenientes profissionais. Quando Sofia finalmente retornou ao trabalho, 3 dias depois, encontrou seu departamento funcionando perfeitamente. Camila havia assumido as pendências mais urgentes e a equipe se reorganizara para garantir que nenhum prazo fosse perdido. André passou aqui todos os dias, comentou Lucas quando Sofia retornou. Queria garantir que tivéssemos tudo o que precisávamos na sua ausência. Sofia sentiu uma onda de gratidão. Era um gesto significativo de confiança e consideração, e tornava ainda mais complexos seus sentimentos pelo CEO.
Enquanto reorganizava sua agenda, Sofia notou um documento na pasta de urgentes que não reconheceu. Era um relatório sobre possíveis irregularidades nos contratos da Nexus Tech com fornecedores governamentais. O material era explosivo, sugeria práticas antiéticas que poderiam comprometer seriamente a reputação da principal concorrente da nova era. Sofia franziu o senho, confusa sobre como aquilo havia chegado à sua mesa. Não era relacionado a nenhum de seus projetos, nem estava no escopo de suas responsabilidades. Camila, você sabe algo sobre este relatório? Perguntou quando sua assistente entrou na sala. Camila examinou o documento, parecendo igualmente surpresa. Nunca vi isso antes. Não estava aqui quando organizei suas pendências. Um alarme soou na mente de Sofia. Alguém havia colocado aquele material em sua mesa deliberadamente, durante sua ausência. Mas por quê? A resposta veio na forma de uma mensagem de Amanda Viana, solicitando uma reunião urgente. Sofia aceitou, preparando-se mentalmente para o que suspeitava ser uma armadilha cuidadosamente elaborada. Amanda a recebeu com um sorriso calculado. Sofia, bem-vinda de volta. Espero que sua mãe esteja melhor. Está, obrigada, respondeu Sofia, mantendo a cordialidade profissional. Em que posso ajudar? Amanda foi direta ao ponto. Recebi informações de que você está conduzindo uma investigação não autorizada sobre a Nexus Tech. Posso saber por quê? Sofia manteve o rosto impassível apesar da surpresa. Não estou conduzindo investigação alguma. Curioso, respondeu Amanda, deslizando uma pasta sobre a mesa. Porque temos registros de acessos a dados confidenciais sobre a Nexus originados do seu departamento. E agora este relatório aparece misteriosamente circulando. Sofia compreendeu imediatamente. Era uma armação. Alguém, provavelmente a própria Amanda, havia plantado o documento em sua mesa e fabricado evidências de acesso. Amanda, ambas sabemos o que está acontecendo aqui, disse Sofia calmamente. A questão é, o que você espera ganhar? Com isso? A máscara de cordialidade de Amanda caiu. O que ganho é a proteção da nova era. André pode estar cego pelo seu encanto, mas eu vejo claramente. Você é uma ameaça. Uma ameaça a quê exatamente? Aos seus métodos ultrapassados? A sua influência sobre André? Os olhos de Amanda brilharam com irritação. Você não entende o que construímos aqui. Anos de trabalho estratégico que você está desmantelando com seus projetos idealistas e impraticáveis. Estou trazendo a empresa para o século XXI. Rebateu Sofia. Impacto social não é idealismo, é estratégia de longo prazo. É ingenuidade, corrigiu Amanda com desdém. E ingenuidade custa dinheiro, custa poder. Sofia compreendeu então a verdadeira motivação de Amanda. Não era apenas ciúme pessoal ou competição profissional. Era uma visão fundamentalmente diferente sobre o propósito de uma empresa. Esta conversa não está nos levando a lugar algum, concluiu Sofia, levantando-se. Se você tem acusações formais, sugiro que as encaminhe pelos canais apropriados. Não se preocupe, respondeu Amanda com um sorriso frio. Já o fiz. Sofia saiu da reunião, sentindo-se simultaneamente abalada e fortalecida. O confronto havia clarificado as linhas de batalha. Agora ela precisava se preparar para a guerra. De volta ao seu escritório, Sofia encontrou uma nova surpresa. André a esperava, sentado casualmente em sua cadeira, com uma expressão indecifrável. André cumprimentou ela, incerta sobre o motivo da visita. Aconteceu algo? Você me diga, respondeu ele, indicando a cadeira à frente. Acabei de receber um relatório interessante da diretoria de compliance sobre você. Sofia sentiu o estômago afundar. A armadilha de Amanda havia sido acionada mais rapidamente do que esperava. Deixe-me adivinhar. Acesso não autorizado a informações sobre a Nexus? Perguntou, mantendo a voz firme, apesar da ansiedade. André assentiu, observando-a atentamente. E uma investigação paralela não sancionada sobre um concorrente. Algo que poderia nos colocar em posição legalmente comprometedora. É uma armação, André. Alguém está tentando me desacreditar. Amanda, concluiu ele, não como pergunta, mas como afirmação. Sofia hesitou.
Acusar diretamente uma executiva sênior sem provas concretas seria arriscado, mesmo com o aparente apoio de André. Não tenho provas conclusivas, admitiu. Mas sim, acredito que seja ela. André suspirou profundamente, recostando-se na cadeira. Isso está ficando ridículo. As disputas internas estão comprometendo nossa operação. Não estou disputando nada, defendeu-se Sofia. Estou apenas fazendo meu trabalho e lidando com sabotagens constantes. André a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar um código complexo. Você se encontrou com Diego Vasconcelos recentemente. A afirmação pegou Sofia completamente desprevenida. Como ele sabia disso? Sim, admitiu, decidindo que a honestidade era sua melhor defesa. Ele me procurou, ofereceu um cargo na Nexus. E você considerou? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Sofia escolheu suas palavras cuidadosamente. Ouvi o que ele tinha a dizer. Seria imprudente não ouvir, mas nunca considerei seriamente. Por que não me contou? Porque foi irrelevante. Recusei a oferta. André assentiu lentamente, como se processasse a informação. E o vazamento de informações sobre nosso projeto de IA? Também irrelevante? Sofia sentiu como se tivesse levado um soco. Que vazamento? A Nexus anunciou ontem um projeto surpreendentemente similar ao nosso, com detalhes que apenas pessoas com acesso de alto nível conheciam. A implicação era clara, e Sofia sentiu uma onda de indignação. Você acha que eu... Não sei o que pensar, Sofia, interrompeu André, sua voz mais cansada do que acusatória. Tenho Amanda me dizendo que você é uma espiã corporativa. Tenho relatórios de compliance indicando acessos suspeitos. Tenho evidências de encontros secretos com nosso principal concorrente. E agora, um vazamento crítico. Sofia se levantou, incapaz de permanecer sentada diante daquelas acusações. Se você realmente acredita que eu seria capaz disso, então, talvez Amanda esteja certa sobre uma coisa. Você está cego. Não por encantamento, mas por paranoia. A tensão entre eles era palpável, anos-luz distante da quase intimidade que haviam compartilhado semanas antes. Precisamos de espaço, disse André finalmente. Vou viajar por algumas semanas. Há uma situação familiar que exige minha atenção pessoal. Seu pai? Perguntou Sofia, lembrando-se de comentários anteriores sobre problemas com Henrique Kowalski. André assentiu brevemente. Enquanto estiver fora, você assumirá minhas responsabilidades executivas principais. Será um teste, Sofia, para a empresa e para você. Um teste ou uma armadilha? Questionou ela, ainda abalada pela desconfiança implícita. Ambos, talvez. André se levantou, dirigindo-se à porta. Espero, sinceramente, estar errado sobre minhas suspeitas. Após sua saída, Sofia permaneceu imóvel por vários minutos, processando o que havia acontecido. Em questão de dias, havia passado de promissora executiva e possível interesse romântico do CEO a suspeita de espionagem corporativa. E agora, paradoxalmente, estava prestes a assumir temporariamente o comando da empresa. Naquela noite, visitando sua mãe no hospital, Sofia compartilhou um resumo sanitizado dos acontecimentos. Minha filha, disse Dona Teresa, com a sabedoria de quem já viu muitas tempestades na vida. Quando o vento sopra forte, algumas árvores quebram e outras se dobram, mas as que sobrevivem são as que têm raízes profundas. E quais são minhas raízes, mãe? Integridade, verdade, as mesmas que eu e seu pai tentamos te ensinar. A senhora segurou a mão da filha com surpreendente força. Se você sabe quem é e o que defende, nenhuma tempestade pode arrancar isso de você. As semanas seguintes foram um teste de resistência, como Sofia jamais havia enfrentado. Com André ausente, tratando de questões familiares não divulgadas, ela enfrentou resistência velada de diversos executivos que questionavam sua autoridade temporária. Amanda, em particular, parecia determinada a expor qualquer mínimo erro. O projeto de IA ética, agora comprometido pelo vazamento, precisou ser completamente reconfigurado. Sofia liderou uma força-tarefa dia e noite para desenvolver uma nova abordagem, mais inovadora e distintiva do que a original.
Sua equipe pelo menos permaneceu inabalável em seu apoio. Estamos com você, afirmou Camila durante uma madrugada de trabalho intenso. Todos nós sabemos o que está acontecendo. A lealdade da equipe foi um farol em meio à tempestade, permitindo que Sofia mantivesse o foco apesar das circunstâncias adversas. A crise atingiu seu ápice quando o Valor Econômico publicou uma matéria investigativa sobre o vazamento na nova era, insinuando conflitos internos e questionando a estabilidade da liderança da empresa. As ações caíram 4% no dia seguinte. Sofia convocou uma reunião extraordinária do Conselho Executivo. Contra todas as recomendações de cautela, decidiu abordar o elefante na sala diretamente. Senhores, senhoras, começou ela, enfrentando o círculo de executivos seniores, muitos claramente céticos quanto à sua liderança. Temos um problema sério de segurança de informação. E não é apenas técnico, é humano. Um murmúrio percorreu a sala. Sofia continuou, determinada. Conduzimos uma investigação interna discreta nas últimas 2 semanas e temos provas concretas de que o vazamento veio de dentro. Muito de dentro. Ela projetou na tela uma série de registros de acesso, e-mails e transações digitais cuidadosamente documentados pela equipe de segurança digital. A evidência apontava inequivocamente para um pequeno grupo liderado por Daniel Peixoto. Todos funcionários próximos a Amanda Viana. Daniel confessou esta manhã, revelou Sofia. Ele e 2 analistas da TI foram subornados para extrair informações sobre nossos projetos estratégicos, não pela Nexus diretamente, mas por um intermediário. Amanda, sentada na extremidade da mesa, manteve uma expressão neutra, mas Sofia percebeu o leve tremor em suas mãos. O intermediário? Perguntou Carlos Mendonça, diretor financeiro, visivelmente perturbado. Ainda não identificamos com certeza, respondeu Sofia. Era uma meia-verdade. Ela suspeitava fortemente de Amanda, mas acusá-la diretamente sem provas conclusivas seria um erro estratégico. O que sugere que façamos? Perguntou Regina Duarte, diretora jurídica. Transparência total, respondeu Sofia sem hesitação. Comunicado público assumindo o vazamento, detalhando as medidas corretivas e anunciando uma política de tolerância zero para violações éticas, sem esconder, sem minimizar. A proposta era radical para os padrões corporativos brasileiros, onde problemas internos tradicionalmente eram resolvidos a portas fechadas. Isso pode desestabilizar ainda mais as ações, alertou Carlos. Nimis, curto prazo sim, concordou Sofia, mas construirá confiança a longo prazo e enviará uma mensagem clara. A nova era não tolera comportamentos antiéticos, não importa de quem venham. O olhar direto para Amanda não passou despercebido pelos presentes. Após 2 horas de debate acalorado, a proposta de Sofia foi aprovada por maioria apertada. O comunicado seria emitido na manhã seguinte. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Sofia recebeu uma mensagem inesperada de André. Soube do vazamento e da sua decisão. Ousada, arriscada, exatamente o que eu teria feito. Estarei de volta. Em 3 dias. Precisamos conversar. A mensagem trazia tanto alívio quanto apreensão. André aparentemente aprovava sua abordagem, mas o tom enigmático deixava em aberto o que viria a seguir. O comunicado público, como esperado, causou ondas de choque no mercado. As ações caíram inicialmente, mas se estabilizaram ao longo do dia à medida que analistas elogiavam a transparência incomum da empresa. A imprensa especializada, que antes questionava a estabilidade da nova era, agora destacava sua postura ética e inovadora. Internamente, o efeito foi ainda mais profundo. Funcionários de todos os níveis expressaram apoio à nova política, muitos compartilhando histórias de práticas questionáveis que haviam testemunhado ao longo dos anos. Era como se uma válvula de pressão tivesse sido aberta, permitindo que uma cultura mais saudável começasse a emergir. Daniel e os outros envolvidos foram desligados, mas não processados criminalmente. Uma decisão de Sofia que alguns consideraram leniente. Eles são sintomas, não a causa, explicou ela ao conselho. Nosso foco deve ser curar a cultura que permitiu isso.
Amanda, surpreendentemente, não apareceu para a reunião subsequente do conselho. Seu advogado enviou uma carta formal anunciando seu pedido de demissão por motivos pessoais. Era uma vitória silenciosa, mas Sofia não sentiu o triunfo que esperava, apenas a exaustão de uma batalha prolongada. Na manhã em que André deveria retornar, Sofia recebeu uma ligação devastadora do hospital. Dona Teresa havia sofrido uma complicação grave e precisava de um procedimento de emergência. O custo, 280 mil não coberto pelo plano de saúde. Enquanto corria para o hospital, Sofia percebia a ironia cruel do destino. No momento em que finalmente provava seu valor profissional, sua vida pessoal desmoronava. Entre salvar sua mãe e salvar sua carreira, não havia escolha real. O que ela não sabia é que André também enfrentava seu próprio dilema familiar, um que mudaria para sempre o curso da nova era, e o relacionamento entre eles. O hospital. São Camilo parecia um mundo paralelo ao universo corporativo que Sofia habitava durante o dia. Nos corredores assépticos da UTI, métricas de desempenho, estratégias de mercado e política corporativa pareciam conceitos distantes e insignificantes. A realidade ali era medida em batimentos cardíacos, níveis de oxigênio e a força do aperto de mão de sua mãe. Precisamos realizar o procedimento nas próximas 48 horas, explicou o Dr. Maurício, com a gentileza de quem está acostumado a dar notícias difíceis. A condição dela é estável no momento, mas o risco aumenta significativamente se esperarmos mais. Sofia assentiu, tentando processar as informações médicas enquanto calculava mentalmente suas opções financeiras. Seu apartamento poderia ser vendido rapidamente, mas não pelo valor necessário. Suas economias, substancialmente aumentadas pelo novo salário na nova era, ainda estavam longe do montante exigido. Vou conseguir o dinheiro, afirmou com uma confiança que não sentia. Só preciso de algumas horas. De volta ao carro, Sofia permitiu-se um momento de vulnerabilidade que raramente mostrava. Lágrimas silenciosas escorreram enquanto ela considerava suas opções. Um empréstimo bancário emergencial era possível, mas os juros seriam extorsivos. Vender investimentos a curto prazo significaria perdas consideráveis. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Lucas, seu assistente direto na nova era. Sofia, desculpe incomodar, mas temos um problema. A delegação internacional chegou um dia antes para a apresentação do projeto de IA ética. Eles estão na sede agora, esperando a demonstração. Ari. Realidade corporativa invadia sua bolha pessoal como uma onda gelada. A apresentação para investidores estrangeiros era crucial para o futuro da nova era e para sua posição na empresa. Havia sido planejada para o dia seguinte, quando André já estaria de volta e assumiria a liderança. Não podemos adiar? Perguntou, sabendo a resposta antes mesmo de concluir a pergunta. Eles têm agenda fechada. É hoje ou perdemos a janela de investimento? Respondeu Lucas, a tensão evidente em sua voz. O conselho está em pânico. Carlos já me ligou 3 vezes nos últimos 10 minutos. Sofia fechou os olhos, sentindo o peso de 2 responsabilidades impossíveis sobre seus ombros. Sua mãe precisava dela, a empresa também. Escolher um significava abandonar o outro. Foi então que uma ideia começou a se formar, uma solução imperfeita, mas talvez a única possível. Lucas, precisarei da sua ajuda e de toda a equipe. 2 horas depois, o auditório principal da nova era estava transformado. Telões gigantes, sistemas de videoconferência de última geração e uma equipe técnica completa preparavam tudo para o que seria uma apresentação. Sem precedentes. Sofia, em uma sala privativa do hospital com autorização especial, ajustava o microfone e verificava a conexão de vídeo no laptop. Vestia um blazer formal sobre a camiseta que usava no hospital, um híbrido visual que refletia perfeitamente sua situação dividida. Tudo pronto aqui, confirmou Camila pelo fone de ouvido. Os investidores estão entrando no auditório. Agora, parecem surpresos com o formato. Vamos transformar surpresa em impressão positiva,
respondeu Sofia, verificando uma última vez sua apresentação. Luciana já chegou com os documentos? Acabou de chegar, tudo em ordem. Sofia respirou fundo. O que estava prestes a fazer era inédito, arriscado e potencialmente desastroso. Conduzir uma negociação internacional de 500 milhões remotamente de um hospital enquanto sua mãe estava na UTI era o tipo de loucura que poderia definir ou destruir uma carreira. Senhoras e senhores, começou Sofia quando sua imagem apareceu nos telões do auditório. Agradeço sua presença e peço desculpas por não estar fisicamente com vocês hoje. Circunstâncias familiares urgentes exigiram minha presença em outro local, mas a tecnologia nos permite transcender distâncias físicas, algo que a nova era sempre defendeu em sua filosofia. A explicação diplomática foi recebida com acenos compreensivos. O representante principal do grupo japonês, Takashi Nakamura, parecia especialmente receptivo. A família é sagrada, respondeu ele através do sistema de tradução simultânea. Apreciamos sua dedicação profissional mesmo em tempos pessoais difíceis. Durante as 2 horas seguintes, Sofia conduziu uma apresentação meticulosa sobre o projeto de IA ética, destacando aplicações práticas, projeções de impacto social e, crucialmente, o retorno financeiro esperado. A equipe presencial complementava com demonstrações práticas e respostas técnicas a perguntas específicas. O diferencial da nossa abordagem, explicou Sofia, é a integração de princípios éticos no próprio código da IA, não como camada adicional ou afterthought. Isso significa que a ética está na estrutura fundamental do sistema, não apenas em suas diretrizes operacionais. A apresentação, inicialmente vista como um desastre potencial, transformou-se gradualmente em uma demonstração impressionante da flexibilidade e inovação da nova era. Os investidores, longe de se sentirem menosprezados pela ausência física de Sofia, pareciam admirar a resiliência e o compromisso demonstrados. Uma última pergunta, senhora Oliveira, disse Nakamura ao final. Em seu país, vocês têm um ditado: pau que nasce torto, morre torto. Como garantir que uma empresa com histórico de práticas questionáveis verdadeiramente transforme sua cultura? A pergunta, direta e potencialmente desestabilizadora, criou um silêncio tenso no auditório. Sofia percebeu que esta era a questão fundamental, não apenas para os investidores, mas para o futuro da própria nova era. Senhor Nakamura, no Nordeste brasileiro, região onde minha família tem raízes, temos outro ditado. Não é o vento que decide para onde a árvore se inclina, mas a força de suas raízes, respondeu Sofia. A nova era está replantando suas raízes. Nossa transparência recente sobre violações internas não foi uma estratégia de marketing, mas um compromisso com uma nova identidade. Árvores podem ser endireitadas se houver vontade e esforço consistente. Nakamura sorriu, visivelmente satisfeito com a resposta. Acredito que encontramos parceiros dignos de confiança. Quando a videoconferência terminou, a equipe presente no auditório explodiu em aplausos. Sofia, sozinha na sala do hospital, permitiu-se um breve momento de orgulho antes que a realidade de sua situação pessoal voltasse a pesar. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carlos Mendonça. Impressionante. Eles vão assinar. O conselho está extasiado. Ela respondeu com um simples obrigada, incapaz de compartilhar a euforia, enquanto observava pela janela da sala os médicos entrando e saindo da UTI onde sua mãe estava. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era o Dr. Maurício. Senhora Oliveira, precisamos conversar sobre as opções para sua mãe. Sofia sentiu o estômago afundar. Ainda estou trabalhando na questão financeira, doutor. Só preciso de mais algumas horas. O médico a estudou por um momento. Na verdade, vim informar que o procedimento já foi autorizado. O pagamento foi realizado integralmente há cerca de 1 hora. Sofia piscou, confusa. Como assim? Por quem? A informação que tenho é que foi um pagamento corporativo. Plano de saúde especial para executivos da nova era tecnologia. Retroativo, aparentemente.
Antes que Sofia pudesse processar completamente o que aquilo significava, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Alguns problemas têm soluções mais simples do que imaginamos. Sua mãe receberá o melhor tratamento possível. Foco no trabalho agora, explicações depois. Ok. André havia retornado e sua primeira ação foi solucionar o dilema pessoal que atormentava Sofia. A mistura de gratidão e desconforto por depender de um gesto tão significativo do CEO criou um nó em seu estômago. Profissional e pessoal continuavam entrelaçados de maneiras imprevisíveis. Na manhã seguinte, após passar a noite no hospital e confirmar que o procedimento de sua mãe havia sido agendado com o melhor especialista disponível, Sofia retornou à nova era. O clima na empresa era de celebração contida. A notícia da provável assinatura do contrato internacional já havia se espalhado. Em seu escritório, encontrou um buquê discreto de orquídeas roxas, suas favoritas, embora não se lembrasse de ter mencionado isso a ninguém. O cartão dizia simplesmente: "Conversemos quando estiver pronta, meu escritório. André." Sofia hesitou. Parte dela queria correr imediatamente para agradecer. Outra parte se ressentia da dependência criada pelo gesto, por mais generoso que fosse. Decidiu que precisava organizar seus pensamentos antes de qualquer conversa. A reunião com sua equipe ocupou a manhã inteira, com ajustes finais no contrato internacional e planejamento para a implementação do projeto. O sucesso da apresentação havia elevado o moral do grupo, e Sofia percebeu como aquele pequeno departamento, inicialmente visto com ceticismo pela empresa, agora estava no centro da estratégia corporativa. "O pessoal do marketing quer uma entrevista com você para a revista interna", comentou Camila ao final da reunião. "Você virou a estrela do momento." Sofia sorriu, lembrando-se da ironia. Menos de 6 meses atrás, havia sido demitida daquela mesma empresa, tratada como descartável e invisível. Ao meio-dia, finalmente sentiu-se pronta para o encontro inevitável. Dirigiu-se ao escritório de André, tentando organizar mentalmente o que diria. Ele a esperava de pé, olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Ao ouvir a porta, virou-se com um sorriso cansado que sugeria noites mal dormidas. "Sofia", cumprimentou ele simplesmente. "André", respondeu ela, mantendo a formalidade inicial. "Eu queria agradecer pelo que fez por minha mãe. Foi além de qualquer expectativa." Ele fez um gesto dispensando os agradecimentos. "Não foi nada extraordinário. Apenas acelerei a implementação de um benefício que já estava nos planos para todos os diretores. Sua mãe qualifica-se como dependente." A explicação técnica não diminuía a significância do gesto, e ambos sabiam disso. "Ainda assim, obrigada", insistiu Sofia. "Quanto ao hospital, posso reembolsar a empresa em parcelas ou..." "Não seja absurda", interrompeu André, parecendo genuinamente ofendido pela sugestão. "É um benefício corporativo legítimo, não um favor pessoal." Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles. Havia tantas perguntas não feitas, tantas explicações pendentes de ambos os lados. "Sua viagem", começou Sofia finalmente. Parecia urgente e pessoal. "Está tudo bem?" André hesitou, algo raro em seu comportamento habitualmente confiante. "Não exatamente. Meu pai está enfrentando acusações sérias: corrupção, fraude fiscal, manipulação de contratos durante sua gestão na nova era." Sofia sentiu o peso daquela revelação. "Sinto muito." "O pior é que..." André pausou, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. "Ele é culpado de tudo e mais." A admissão crua surpreendeu Sofia. André sempre evitava discutir sua família, especialmente seu pai, o fundador quase mítico da nova era. "As evidências são inequívocas", continuou ele, a voz controlada, mas carregada de emoção contida. "Passei estas semanas tentando convencê-lo a colaborar com as autoridades, a fazer um acordo. Por ele, pela família, pela empresa." "E conseguiu?" André sorriu sem humor. "Conseguiu o oposto. Ele me deserdou, formalmente. Disse que prefere enfrentar as consequências a manchar o legado."
Ele fez aspas no ar com os dedos, como se o legado já não estivesse comprometido pelas próprias ações dele. Sofia começou a compreender as camadas de pressão que André enfrentava e por que sua ausência havia coincidido com o momento mais crítico da crise interna. Isso explica por que você não estava aqui quando o vazamento aconteceu, comentou Sofia, tentando não soar acusatória. Sim, admitiu André, e devo desculpas por ter duvidado de você naquele momento. A situação com meu pai, as insinuações de Amanda... Foi um momento de fraqueza. Momentos de fraqueza são parte do que nos torna humanos, respondeu Sofia suavemente. André se aproximou, diminuindo a distância física e emocional entre eles. A forma como você lidou com tudo na minha ausência, o vazamento, Amanda, os investidores internacionais, foi extraordinária. Poucos CEOs experientes teriam feito melhor. O elogio era sincero, e Sofia sentiu o rosto aquecer ligeiramente. Apenas fiz o que precisava ser feito. Não, você fez mais. André pegou um envelope de sua mesa e entregou a ela. É por isso que isto é seu por mérito. Sofia abriu o envelope, encontrando um documento oficial com o timbre da nova era. Era uma nomeação formal para o conselho diretor da empresa, com participação acionária significativa, incluída como parte do pacote. André, isto é, o reconhecimento que você sempre mereceu, completou ele, e uma garantia de que a transformação que começamos juntos continuará, independentemente dos ventos políticos corporativos. Sofia sentiu o peso do documento em suas mãos, não apenas papel, mas a concretização de uma jornada improvável, da demissão humilhante ao conselho diretor em menos de um ano. Há algo mais que preciso compartilhar, continuou André, sua expressão ficando séria novamente. Com os problemas legais do meu pai, posso ser forçado a me afastar temporariamente da presidência durante as investigações. Se isso acontecer, precisarei de alguém de confiança absoluta para assumir. A implicação era clara e Sofia sentiu a responsabilidade daquela possibilidade com toda sua força. É muito a considerar, disse ela finalmente. Eu sei, André assentiu compreensivamente, e entendo se precisar de tempo. Mas quero que saiba que confio em você, profissionalmente e... Ele hesitou brevemente. E pessoalmente também. O momento de vulnerabilidade compartilhada criou uma intimidade silenciosa entre eles. Sofia percebeu que estavam à beira de um território que haviam cuidadosamente evitado desde o retorno de André. Sobre nós, começou ela, decidindo enfrentar a questão diretamente. Há um nós a considerar? André sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto, normalmente sério. Eu espero que sim, mas entendo os complicadores. São muitos, concordou Sofia. Hierarquia corporativa, especulação pública, o momento delicado da empresa, e ainda assim, interrompeu André suavemente, nada disso parece suficientemente importante quando estou com você. A sinceridade daquelas palavras atingiu Sofia profundamente. Ela também sentia aquela conexão rara, aquela compreensão mútua que transcendia o profissional. Podemos ir devagar, sugeriu ela, um passo de cada vez. André assentiu, respeitando o ritmo proposto. Começando com um jantar, talvez, quando sua mãe estiver melhor, claro. Jantar seria um bom começo, concordou Sofia com um sorriso. Ao sair do escritório de André, Sofia sentia-se simultaneamente leve e carregada de novas responsabilidades. O futuro, tanto profissional quanto pessoal, estava se desenhando, de formas que jamais poderia ter imaginado quando redigiu aquela carta de renúncia meses atrás. O que ela não sabia era que, em seu apartamento, uma correspondência oficial a aguardava. Um convite que traria um novo desafio inesperado e a forçaria a tomar a decisão mais difícil de sua vida. O procedimento de Dona Teresa foi um sucesso. 2 semanas depois da cirurgia, Sofia ajudava a mãe a se instalar em seu apartamento, agora adaptado para recebê-la durante a recuperação. O aroma de ervas frescas preenchia o ambiente. Dona Teresa, mesmo convalescente, insistia em temperar pessoalmente a comida preparada pela cuidadora contratada. Essa mulher não sabe o ponto certo do coentro,
resmungava a senhora, supervisionando a cozinha de sua cadeira de rodas temporária. Sofia sorriu, reconhecendo naquela teimosia a força que havia mantido sua mãe viva. A senhora precisa descansar, mãe. Foi uma cirurgia séria. Descansar é para quem já fez tudo na vida, minha filha. Ainda tenho muito pela frente. Dona Teresa observou Sofia com aquele olhar que parecia enxergar além da superfície. Inclusive, ver você tomar as decisões certas. A frase enigmática ficou suspensa no ar. Antes que Sofia pudesse questionar, a campainha tocou. Era um entregador com um envelope oficial. Sofia Oliveira? Perguntou o jovem, estendendo uma prancheta para a assinatura. Correspondência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Intrigada, Sofia assinou o recebimento. O envelope trazia o timbre oficial do governo federal e tinha a classificação de confidencial estampada em vermelho. O que será isso? Perguntou Dona Teresa, curiosa. Não faço ideia, respondeu Sofia, abrindo cuidadosamente o envelope. Conteúdo a deixou momentaneamente sem palavras. Era um convite formal para integrar o recém-criado Conselho Nacional de Ética em Inteligência Artificial, um órgão estratégico que definiria toda a regulamentação do setor no Brasil para a próxima década. Sua nomeação havia sido proposta por uma comissão independente de especialistas, impressionados com a abordagem ética de seu projeto na nova era. Minha filha, você está pálida, observou Dona Teresa preocupada. São más notícias? Não, respondeu Sofia, ainda processando a informação. Ao contrário, é uma honra incrível, mas também um dilema. Ela explicou à mãe as implicações daquele convite. O cargo exigiria dedicação exclusiva por pelo menos 2 anos, com deslocamentos frequentes para Brasília. Seria impossível conciliar com sua posição na nova era, especialmente considerando as novas responsabilidades no conselho diretor. A vida tem dessas ironias, comentou Dona Teresa, com a sabedoria de seus 70 anos. Quando não temos opções, imploramos por escolhas. Quando temos escolhas demais, imploramos por clareza. Sofia assentiu, sentindo o peso da decisão que precisaria tomar. Como escolher entre 2 oportunidades igualmente importantes e alinhadas com meus valores? Perguntando ao seu coração qual delas fará mais diferença no mundo que você quer construir, respondeu a mãe, simplesmente. Naquela noite, Sofia cancelou o jantar planejado com André, precisando de tempo para refletir. Caminhou pelo bairro da Liberdade, observando as lanternas vermelhas que iluminavam as ruas estreitas. A mistura cultural daquele lugar sempre lhe trouxera conforto. Um lembrete de que identidades aparentemente distintas podiam coexistir harmoniosamente. Seu celular vibrou com uma mensagem de André. Tudo bem? Posso ajudar de alguma forma? A preocupação genuína a tocou. Em poucos meses, ele havia se tornado uma presença constante em sua vida, um porto seguro em meio às turbulências corporativas. Como seria abrir mão disso? Como seria abrir mão da nova era, da equipe que havia construído, dos projetos que estavam apenas começando a florescer? Por outro lado, o Conselho Nacional representava a chance de influenciar a estrutura fundamental do setor tecnológico no país. As políticas que ajudaria a formular afetariam milhões de pessoas, definindo como a IA seria implementada em hospitais, escolas, transportes públicos. Era uma responsabilidade enorme e uma oportunidade única de criar mudanças sistêmicas. 3 dias depois, Sofia finalmente se sentiu pronta para compartilhar a notícia com André. Encontraram-se no Parque Ibirapuera, um terreno neutro longe dos olhares corporativos. A tarde de domingo trazia uma atmosfera descontraída, com famílias espalhadas pelos gramados e ciclistas percorrendo as pistas sinuosas. Você parece preocupada, observou André enquanto caminhavam próximos ao lago. É sua mãe? Ela está se recuperando bem, respondeu Sofia. É outra coisa, algo que preciso te contar. Ela explicou sobre o convite do ministério, mostrando a carta oficial que carregava na bolsa. André ouviu atentamente, sua expressão transitando da surpresa ao entendimento e, finalmente,
a um sorriso melancólico. É uma honra extraordinária, disse ele quando ela terminou. E absolutamente merecida. Sofia estudou seu rosto, procurando sinais de desapontamento ou ressentimento. Encontrou apenas aceitação. Você entende o que isso significa para nós, para a nova era? Perguntou ela cuidadosamente. André assentiu, sentando-se em um banco próximo ao lago. Significa que precisarei encontrar outra visionária para liderar a transformação que começamos. Alguém que, francamente, provavelmente, não estará à sua altura. A ausência de tentativa de convencê-la a ficar surpreendeu Sofia. Você não vai tentar me fazer mudar de ideia? André sorriu pegando sua mão delicadamente. Seria egoísmo da minha parte. O Brasil precisa de pessoas como você definindo o futuro da tecnologia. A nova era é apenas uma empresa. O que você pode fazer nesse conselho impactará toda uma geração. A maturidade daquela resposta confirmou para Sofia o que já suspeitava. Seus sentimentos por André iam muito além da admiração profissional ou da atração física. Era uma conexão baseada em valores compartilhados e respeito mútuo. E quanto a nós? Perguntou ela, finalmente verbalizando a pergunta que pairava entre eles. Brasília não é exatamente perto. Existem aviões, respondeu André com um sorriso, e videoconferências, e finais de semana. Se há algo que aprendi neste ano, é que distância é apenas um obstáculo logístico, não emocional. Naquele momento, sob o céu aberto de São Paulo, com o reflexo do sol poente nas águas do lago, André a beijou pela primeira vez. Um beijo gentil, quase hesitante, que carregava promessas não verbalizadas de um futuro compartilhado, apesar das circunstâncias desafiadoras. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Sofia precisou organizar a transição de suas responsabilidades na nova era, encontrar e treinar sucessores para seus projetos e preparar-se para a mudança parcial para Brasília. Simultaneamente, acompanhava a recuperação da mãe e tentava processar emocionalmente todas as mudanças em sua vida. Em sua última semana na empresa, Sofia foi surpreendida por uma convocação inesperada. André reuniu toda a companhia no auditório principal para um anúncio especial. Como muitos já sabem, estamos prestes a nos despedir de uma pessoa extraordinária, começou ele sob o olhar atento de centenas de funcionários. Sofia Oliveira está nos deixando para assumir uma responsabilidade nacional ainda maior. Mas antes de sua partida, gostaria de anunciar a criação da Fundação Teresa Oliveira. Sofia arregalou os olhos, completamente pega de surpresa. André continuou. Esta fundação, financiada integralmente pela Nova Era, terá como missão apoiar mulheres de comunidades marginalizadas no acesso à educação tecnológica e ao empreendedorismo digital. E não poderia ter outro nome senão o da mulher que criou e inspirou nossa visionária. A homenagem à sua mãe emocionou Sofia profundamente. Era o reconhecimento de que suas raízes, sua história pessoal, eram parte integral de sua contribuição profissional. Sofia será presidente honorária da Fundação, concluiu André, garantindo que sua visão continue presente na nova era, mesmo quando suas responsabilidades estiverem em Brasília. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Funcionários de todos os departamentos, inclusive aqueles que inicialmente haviam resistido às suas ideias, aplaudiam de pé. Sofia havia deixado uma marca indelével naquela empresa, não apenas por seus projetos e inovações, mas pela transformação cultural que havia catalisado. Quando finalmente teve a chance de falar com André em particular, após a cerimônia, ela ainda estava visivelmente emocionada. Você não me contou nada sobre isso, disse entre lágrimas contidas. Queria que fosse uma surpresa. André sorriu, claramente satisfeito com sua reação. A ideia surgiu nas últimas semanas, conversando com sua equipe sobre como preservar seu legado aqui. É perfeito, admitiu Sofia. Minha mãe vai ficar... nem sei como descrever. Ela já sabe, confessou André. Visitei-a ontem para pedir sua permissão. Uma senhora notável, por sinal. Agora entendo de onde vem sua força. A imagem de André conversando com sua mãe,
planejando aquela homenagem em segredo, aqueceu o coração de Sofia. Era um gesto que transcendia o profissional, ou mesmo o romântico. Era um reconhecimento profundo do que realmente importava para ela. A cerimônia de posse no Conselho Nacional de Ética em IA, realizada um mês depois em Brasília, foi um evento solene que reuniu autoridades, acadêmicos e líderes do setor tecnológico. Dona Teresa, já recuperada o suficiente para viajar, assistiu orgulhosa da primeira fila, ao lado de André. Assumo esta responsabilidade com plena consciência de seu significado histórico, declarou Sofia em seu discurso de posse. A inteligência artificial não é apenas uma inovação tecnológica, é uma revolução social que pode ampliar desigualdades ou democratizar oportunidades, dependendo das escolhas que fizermos agora. Seu discurso, que equilibrava visão técnica e humanista, recebeu ampla cobertura da imprensa nacional e internacional. Praticamente da noite para o dia, Sofia Oliveira se tornou um nome influente no debate global sobre tecnologia ética, uma voz brasileira em um diálogo predominantemente dominado por perspectivas do norte global. Os meses seguintes trouxeram desafios intensos. Adaptar-se à burocracia governamental, navegar interesses políticos conflitantes e construir consensos entre especialistas com visões radicalmente diferentes exigia habilidades diplomáticas que Sofia estava desenvolvendo, na prática. Paralelamente, sua relação com André evoluía apesar da distância. Encontros de fim de semana alternados entre Brasília e São Paulo, longas conversas noturnas por videochamada e uma compreensão mútua de que ambos estavam construindo algo maior que suas carreiras individuais, uma visão compartilhada de como a tecnologia poderia servir à humanidade. A Fundação Teresa Oliveira, enquanto isso, florescia sob a gestão diária de Camila, que havia sido promovida após a saída de Sofia. Em apenas 6 meses, já havia estabelecido programas em 3 estados, capacitando mulheres de periferias urbanas e comunidades rurais em habilidades tecnológicas fundamentais. Um ano após sua nomeação para o Conselho, Sofia recebeu um convite para representar o Brasil em uma conferência internacional sobre governança de IA na ONU. O evento, que reuniria representantes de mais de 70 países, seria realizado em Genebra. É uma oportunidade histórica para o Brasil se posicionar como líder em regulação ética de tecnologia, explicou Sofia a André durante um de seus encontros de fim de semana em São Paulo. E para você se consolidar como uma voz global nesse debate, acrescentou ele com evidente orgulho. Estavam na cobertura do apartamento que André havia comprado recentemente, um espaço amplo e luminoso com vista para o Parque Ibirapuera, decorado com uma mistura de arte contemporânea brasileira e móveis de design sustentável. Tenho pensado muito sobre o futuro, comentou André enquanto serviam-se de vinho na varanda. Sobre nós. Sofia sentiu o coração acelerar ligeiramente. Após mais de um ano juntos, haviam encontrado um equilíbrio confortável entre suas vidas pessoais e profissionais independentes. Mas sempre soube que, eventualmente, precisariam tomar decisões mais definitivas. Eu também, admitiu ela. Essa distância tem funcionado, mas não é ideal a longo prazo, completou André. Ele se levantou, indo até uma gaveta na sala de estar. Retornou com uma pequena caixa de madeira entalhada, claramente artesanal. Comprei isso de um artesão no Vale do Jequitinhonha, explicou, entregando-a a Sofia. Disse que era uma caixa para guardar sonhos. Sofia abriu a caixa delicadamente. Dentro encontrou um envelope e uma pequena caixa de veludo. Abra o envelope primeiro, instruiu André. Era uma proposta detalhada para a criação do Instituto Kowalski Oliveira, uma organização independente dedicada à pesquisa e implementação de tecnologias éticas em comunidades vulneráveis da América Latina. O projeto unificaria os recursos da nova era com a expertise desenvolvida pela Fundação Teresa Oliveira e as conexões institucionais que Sofia estava construindo no setor público. André, isso é extraordinário, comentou Sofia, impressionada com a visão ambiciosa do projeto. E não é tudo, disse ele, indicando a pequena caixa de veludo.
Sofia a abriu com dedos trêmulos, encontrando um anel de noivado único, uma safira brasileira, azul escura cercada por pequenos diamantes éticos, em um desenho que lembrava uma constelação. Não estou pedindo que você escolha entre sua carreira e nós, explicou André, ajoelhando-se ao seu lado. Estou propondo construirmos juntos algo que una nossas paixões e propósitos. O Instituto seria baseado em São Paulo, mas com atuação nacional e internacional. Você poderia concluir seu mandato no conselho e depois assumir a co-direção comigo. Seríamos parceiros em todos os sentidos. A proposta era perfeita, uma solução que honrava tanto o compromisso público de Sofia quanto seu desejo de construir uma vida ao lado de André. Sim, respondeu ela simplesmente, sentindo lágrimas de felicidade se formarem. Sim para tudo. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima na Chapada Diamantina, Bahia, uma homenagem às raízes nordestinas de Sofia. Dona Teresa, radiante de saúde e felicidade, conduziu a filha pelo caminho improvisado entre as formações rochosas até onde André esperava, tendo ao fundo o pôr do sol que tingia o céu com tons de laranja e rosa. Entre os poucos convidados estavam membros da equipe original de Sofia na nova era, representantes do Conselho Nacional, e algumas das primeiras beneficiárias da Fundação, Teresa Oliveira, agora empreendedoras tecnológicas de sucesso. Quem diria que uma carta de renúncia nos traria até aqui, comentou André durante os votos, provocando risos emocionados dos presentes. A lua de mel foi breve, apenas uma semana explorando as belezas naturais da região, pois ambos tinham compromissos inadiáveis. Sofia precisava apresentar o relatório final de recomendações do Conselho ao Congresso Nacional. André estava finalizando a transição da nova era para uma estrutura mais horizontal de gestão, preparando-se para dedicar mais tempo ao futuro instituto. A Conferência da ONU em Genebra, 3 meses após o casamento, marcou o debut internacional do casal como parceiros tanto na vida pessoal quanto na missão profissional compartilhada. Sofia, como representante oficial do Brasil, apresentou o modelo regulatório desenvolvido pelo Conselho Nacional. André, como líder empresarial visionário, compartilhou a experiência da nova era em implementar voluntariamente protocolos éticos rigorosos. O Brasil tem potencial para liderar o Sul global em tecnologia humanizada, declarou Sofia em seu discurso principal. Não por termos os maiores recursos financeiros ou a infraestrutura mais avançada, mas porque nossa diversidade cultural e nossos desafios sociais nos forçam a pensar em soluções inclusivas desde a concepção. A repercussão foi imediata e extraordinária. Delegações de diversos países em desenvolvimento solicitaram consultorias e parcerias. Organizações internacionais ofereceram financiamento para projetos piloto baseados na metodologia brasileira. Universidades estrangeiras prestigiosas convidaram Sofia para palestras e programas de intercâmbio. O Instituto Kowalski Oliveira, inaugurado oficialmente um ano depois, tornou-se rapidamente um epicentro de inovação social tecnológica. Instalado em um antigo galpão industrial revitalizado na zona leste de São Paulo, o espaço combinava laboratórios de pesquisa, incubadora de startups sociais, centro de capacitação comunitária e think tank para políticas públicas. Sofia, agora, com o seu mandato no Conselho Nacional concluído, assumiu a co-direção do Instituto ao lado de André. Juntos, implementaram uma abordagem revolucionária que unia rigor técnico e sensibilidade social, criando soluções tecnológicas genuinamente adaptadas à realidade brasileira e latino-americana. Um de seus projetos mais emblemáticos foi o desenvolvimento de um sistema de IA específico para pequenos agricultores familiares, combinando conhecimentos ancestrais com tecnologia de ponta para otimizar plantio, colheita e distribuição de alimentos em comunidades vulneráveis. O projeto, inicialmente testado no semiárido nordestino, logo se expandiu para regiões similares na Colômbia, México e Moçambique. Dona Teresa, agora plenamente recuperada e radiante aos 75 anos,
tornou-se uma espécie de embaixadora informal do Instituto, compartilhando sua sabedoria prática e experiência de vida com engenheiros e programadores. Tecnologia sem humanidade é como comida sem tempero, costumava dizer aos jovens desenvolvedores para a diversão de Sofia e aprovação entusiástica de André. 5 anos após aquela carta de renúncia que mudou tudo, Sofia contemplava o caminho percorrido com uma mistura de gratidão e espanto. Da profissional frustrada e invisibilizada à liderança nacional e internacional em tecnologia ética, da solidão urbana ao amor maduro e parceria com André, da insegurança financeira à possibilidade de criar impacto positivo em escala continental. No que está pensando? Perguntou André, encontrando-a na varanda do Instituto, observando o pôr do sol sobre a paisagem urbana de São Paulo. Em como a vida é surpreendente, respondeu ela, sorrindo enquanto ele a abraçava por trás. Em como nossos maiores fracassos podem ser portas para possibilidades que nem imaginávamos. E em como uma simples carta pode mudar o destino de tantas pessoas, completou ele, beijando suavemente seu pescoço. Sofia assentiu, observando os últimos alunos do dia saindo do centro de capacitação, mulheres e homens de todas as idades, majoritariamente de comunidades periféricas, carregando consigo não apenas novos conhecimentos técnicos, mas a certeza de que pertenciam ao futuro tecnológico que estavam ajudando a construir. Acho que finalmente entendi algo que minha mãe sempre dizia, comentou Sofia. O quê? Que o verdadeiro sucesso não é ser visível para todos, mas ser significativo para quem importa, incluindo a si mesmo. André sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. Sua mãe é mesmo muito sábia. Como toda boa nordestina, respondeu. Sofia com orgulho. Sabedoria cultivada na adversidade, florescendo na resiliência. Juntos, observaram o céu paulistano se transformar em um caleidoscópio